Sim. Eita. Boa noite a todos. Meu nome é Vinícius Faria, eu sou R1 de Infectologia pelo Hospital Naval Marcílio Dias. Eu sou formado em Medicina pela Federal do Mato Grosso em 2018. E o moderador dessa noite hoje, como já foi mencionado, será o Dr. Túlio Vieira Mendes, que é infectologista pelo Hospital Naval Marcílio Dias também e tem residência em hepatologia pela Federal de Juiz de Fora. Ele é docente da Faculdade de Medicina de Valença, no Rio de Janeiro, e também é o médico do ambulatório do N de doença febril aguda, né? Então, vamos lá. Ambos não temos nenhum conflito de interesse em relação a esse tema. Nossas motivações para a escolha desse caso foi principalmente o fato de que o diagnóstico da histoplasmose acaba sendo um desafio em virtude da maioria dos médicos não acabar pensando nele, ou seja, tem um grau baixo de suspeição, de modo geral, pelos clínicos, com sintomas pouco específicos, né, podendo ser considerada uma espécie de sífilis das patologias respiratórias. Lançar luz também ao fato de que essa patologia poderia ser considerada uma complicação pós-infecção prévia por coronavírus, né? E também à luz de algumas evidências, uma possível doença subdiagnosticada, ou seja, alguns nichos após a introdução de novos métodos moleculares para o diagnóstico, por exemplo, evidenciando, na verdade, que era uma doença com uma prevalência mais elevada do que se supunha. Agora, para introduzir o nosso caso clínico, é uma paciente, iniciando pela identificação da mesma, uma paciente do sexo feminino, de 22 anos, é uma técnica de enfermagem oriunda de Valença, Rio de Janeiro. É uma paciente gesta 1 para 0, aborto 1, e na história dessa paciente ela negou etilismo, tabagismo, comportamento sexual de risco, uso prévio de medicações ou cirurgias prévias. Convém mencionar também que essa paciente ela é funcionária do Hospital Escola de Medicina de Valença, o que corrobora algumas informações que vão ser mencionadas futuramente. A história patológica pregressa da paciente, ela tem as duas vacinações para coronavírus, feita a primeira dose em 28 de janeiro de 21 e a segunda 23 de fevereiro de 21. Uma história de abortamento prévio em fevereiro de 2020 e um episódio de uma mialgia generalizada que teve uma CPK elevada em junho de 2020 após a atividade física não intensa. A história patológica pregressa dessa paciente em relação à infecção pelo coronavírus, ela teve um período sintomático em janeiro, indo de 8 de janeiro até dia 15, tendo sido feito diagnóstico por um PCR positivo do dia 11 de janeiro. A paciente, nesse período, ela teve de queixas clínicas uma tosse não produtiva, com posterior perda de olfato e paladar. Foi uma paciente que não ficou hipoxêmica, ela não teve em nenhum momento critérios para internação, COVID leve, e nesse meio tempo ela foi medicada com 5 dias de azitromicina, ivermectina dose única, e tendo feito dexametasona 6 miligramas por 7 dias. Esse aqui é o suave da paciente, feito por um laboratório conveniado ao Hospital Escola de Valença. Aqui com suave positivo da data de 11 de janeiro. Então, vamos lá. O início dos sintomas da paciente após essa história do COVID prévio e da vacinação iniciou no dia 28 de fevereiro, no qual a paciente referiu um início com queixa de febre, a ferida entre 38 e 39,6 graus, associada a mialgia e artralgia. A própria paciente, então, no momento, atribuía o fato a uma possível reação vacinal, em virtude do fato da mesma ter feito a segunda dose da vacina 5 dias antes. Pelo fato da mesma trabalhar no Hospital Escola de Valença, né, ela compareceu ao pronto-socorro, sendo feito, no momento, então, um rastreio infeccioso para possível foco infeccioso, qual não foi evidenciado. Nesse momento, então, não foi feito nada além de exames laboratoriais simples, né, e um rastreio epidemiológico, sendo que a conduta, então, foi tida como reação vacinal, prescritos medicamentos sintomáticos, foi feita a notificação como evento adverso e orientações à paciente para que a mesma voltasse ao pronto-socorro em caso de piora desses sintomas.
A paciente, então, retorna no dia 3/3 de 21, com a persistência daqueles sinais e sintomas que ela tinha mencionado no dia 28. E nesse momento, então, foram feitos novos exames laboratoriais e tendo a paciente apresentado um EAS sugestivo de uma infecção do trato urinário. Contudo, a mesma não tinha nenhuma queixa sugestiva do mesmo. Então, erroneamente, a paciente foi tratada empiricamente como uma ITU tratada com amoxicilina, com clavulanato, proposta de 7 dias. Contudo, a mesma acabou permanecendo febril durante o período do tratamento, tendo sido optado pela internação hospitalar da mesma no dia 12 de março de 21. Essa internação foi feita na enfermaria da Clínica Médica do Hospital Escola de Valença, sendo que de entrada a paciente tinha os mesmos sintomas mencionados de fibromialgia, artralgia, associado a uma diarreia desde o início da terapia com antibiótico, dispneia os esforços que a paciente descrevia como uma sensação incômoda em tórax e uma cefaleia em região occipital. O exame físico de entrada da paciente não tinha nada digno de nota, não tinha alteração de escuta pulmonar, estava saturando bem, e a paciente acabou ficando febril até 2 dias posteriores à internação. Então, a ideia durante a internação da paciente foi justamente uma investigação para essa febre persistente. Foram solicitados exames laboratoriais e exames de imagem para essa paciente. Os exames laboratoriais de entrada, aí no caso, na internação, na Escola de Medicina de Valença, demonstraram a princípio anemia normocítica, normocrômica, com alteração de LDH, estava beirando 400, e a VHS discretamente elevada também. Ela tem uma urocultura do dia 15/3, né? Negativa, não houve crescimento. E no mesmo dia ela acabou fazendo uma tomografia de abdômen, cujo laudo evidenciou: foi visualizado um pequeno derrame pleural bilateral e nódulo irregular com realce periférico em base pulmonar direta, medindo 1,5 cm. Hemocultura do dia 19/3, negativa também. Sorologias feitas por essa paciente durante a internação, todas negativas, com anti-HBs positivo. Então, ela veio com tóxico negativo, citomegalo, anti-HBC total negativo, anti-HCV, Epstein-Barr, HIV 1 e 2, e pesquisa para tuberculose também negativo no momento. Foi solicitado durante essa internação também exames diagnósticos para histoplasmose, contudo, os mesmos não acabaram ficando prontos durante esse período da internação. No dia 17/3, foi feita uma tomografia de tórax, na qual veio com um laudo evidenciando uma opacidade irregular de aspecto triangular, com densidade de partes moles e opacidade em vidro fosco adjacente, medindo 2,4 por 2 por 2,1 centímetros, em segmento superior do lobo inferior direito, com espessamento pleural correspondente associado a uma linfadenopatia hilar à direita. Nesse momento, no próprio laudo do radiologista, ele já orientou que fosse considerada etiologia fúngica. E aqui apresentar um vídeo da mesma imagem mostrada do exame do dia 17 de março. Ótimo. Espero que o vídeo tenha ficado visível. Não sei se foi possível. De todo modo, ele só mostra a mesma imagem mostrada no slide prévio. Muito bem. Então, no dia 20 de março de 2021, a conduta tomada pelo Hospital Escola de Valença, no momento, foi a alta dessa paciente para que fosse feito o segmento ambulatorial dessa investigação de uma possível etiologia fúngica. Então, ela teve alta no dia 20 de março, pois a mesma estava estável e há 6 dias sem febre durante a internação.
Em virtude do Dr. Túlio ser um professor docente da Escola de Valença, ao qual a gente teve acesso a esse paciente também, eu acompanhando, a paciente foi então encaminhada ao INE, né, para que fosse dado seguimento a essa investigação ambulatorialmente. É interessante mencionar só que no momento da alta, ou seja, as hipóteses eram alguns diagnósticos diferenciais que poderiam ser feitos com histoplasmose, que foi sugerido pelo próprio radiologista no dia 17 de março. Então, o segmento vai ser dado com investigação para paracoco, micobacterioses, esporotricose, sarcoidose e outras pneumonias. No dia 25 de março de 2021, foi, então, a primeira consulta ambulatorial da paciente no INE, sendo que nesse dia foram solicitados basicamente os mesmos exames que já tinham sido feitos em Valença, contudo por novos métodos e demais exames laboratoriais para que fosse elucidado essa hipótese feita no dia 17. Então, nesse momento, foram solicitados testes para criptococo, para coccidioidomicose, aspergilose, HTLV, lúpus, sífilis e brucelose. E também Western blot e o teste imunoenzimático para histoplasmose. Então, sendo que esses exames vieram positivos, ou seja, só evidenciando aqui o fato de que todos os demais exames solicitados nessa investigação no DFA do INE vieram com resultados dentro do parâmetro de normalidade, exceto para o Western blot positivo para o histoplasma, capsulatum, e o método de imunodifusão dupla também positivo para histoplasma. Mencionando aqui só que todos os demais solicitados até então no momento foram com resultados dentro dos parâmetros de normalidade. A paciente, então, durante esse segmento ambulatorial, foi orientada a fazer um mapa de febre, a mesma persistindo com uma febre intermitente nesse período, ou seja, entre a alta do Hospital Escola de Valença e entre a introdução do tratamento que será feita ainda. Então, a mesma teve uma febre diária, ainda entre os dias 5/4 e 9/4, tendo como a última febre ainda no dia 14/4 de 2021. O tratamento, então, foi introduzido no dia 15/4, quando a paciente retornou para a consulta, sendo que nesse momento os exames já estavam todos disponíveis. Foi verificado esses exames diagnósticos confirmando aquela hipótese primeira, né, e foi introduzido o tratamento então com itraconazol 200 mg de 12 em 12 horas. Desde então a paciente mantém o segmento no DFI do INE. Desde a introdução do tratamento a paciente se mantém afebril e assintomática. Esse aqui só uma timeline feito com os dados mencionados da Meu celular paciente. não anda muito bem. Por favor, Vinícius. Gente, Oi? presta atenção que tem alguém com o microfone aberto, eu não estou conseguindo desligar. Então, quem tiver com o microfone aberto, por favor, desliga. Posso voltar? Então, agora falando então de uma timeline que só basicamente evidencia os marcos temporais que foram citados, né, até o momento, ou seja, o período sintomático da paciente em janeiro, a data no dia 11, com o PCR positivo, as 2 doses de vacinação, o início dos sintomas da paciente, com as queixas aqui de febre, artralgia, mialgia, o período entre a vacinação e o início dos sintomas, a qual foi se aventado a hipótese, né, de uma reação vacinal, retorno ao pronto-socorro, no qual foi tratado como infecção de trato urinário, embora a paciente não tivesse queixa sugestiva do mesmo. A última febre da paciente prévia à internação na clínica médica da Escola de Medicina de Valença. A data dos exames de imagem que essa paciente fez, alta para investigação. Opa,
alta para investigação, a primeira consulta no DFA do INE, a paciente mantendo nesse período uma febre intermitente ainda, e com a introdução do tratamento no dia 15/4. Desde esse período, então, a paciente retorna para consultas ambulatoriais, estando sem nenhum sintoma desde a introdução do tratamento com a última febre um dia antes. Dois motivos que nós julgamos importantes de por que a infecção por histoplasmose tem um interesse especial a ser visto após a infecção prévia pelo SARS-CoV-2, né? Justamente, parece que essa lesão típica pelo SARS-CoV-2 pode ser um fator que predispõe à infecção fúngica quando há aspiração desse fungo, né? Antes da fase de levedura, e também associado ao próprio tratamento clínico que é utilizado para o próprio tratamento do SARS-CoV, ou seja, terapia imunossupressora, podendo facilitar a ativação de focos que o paciente, porventura, pode ter entrado em contato não necessariamente há pouco tempo. Agradecimentos, então, gostaria de citar principalmente agradecimento ao moderador, Dr. Túlio, que pôde propiciar, embora eu seja residente do Hospital Laval Marcílio Dias, ter tido contato com esse paciente no ambulatório dele na Escola de Medicina de Valença. Agradecimento também ao Instituto Nacional de Infectologia, o INE, justamente também por ter propiciado os meios para que esse paciente pudesse ser visto em ambulatório e esse diagnóstico pudesse ter sido firmado, e agradecimento também a todos os staffs a qual auxiliaram a confecção desse caso clínico. Obrigado a todos. Você quer comentar primeiro ou quer que eu abra para pergunta ou comentário antes? Tânia, eu acho que é melhor abrir para pergunta. Eu acho que fica melhor, mas você que decide. Gente, é só abrir o microfone e fazer a pergunta. Um de cada vez, por favor. Eu acho melhor você começar e depois, porque pode surgir outras dúvidas, você fala e depois quem tiver dúvida ainda, pergunta. Tá ok. Eu vou olhando o chat. Complementando, essa paciente alguns podem questionar por que a gente acabou solicitando uma investigação tão ampla, incluindo até mesmo a brucelose. Essa paciente foi investigada para tuberculose, que é um diagnóstico diferencial importante da histoplasmose. Ela veio com os BARs negativos e ela não apresentou em momento uma síndrome consumptiva, só realmente a febre, que era o que mais a incomodava. Mas a gente, no primeiro momento, sem a imagem pulmonar, a gente pensou quando ela entrou no pronto-socorro, a gente sempre investiga lá na faculdade essa questão de febres hemorrágicas, porque a gente tem muito presente lá leptospirose e febre maculosa. Infelizmente, o nosso arsenal diagnóstico para essas doenças são mais diminutos, mas a gente sempre encaminha material por LACEN para tentar evidenciar. Então, o nosso pronto-socorro, ele está, vamos dizer, antenado com esses outros diagnósticos diferenciais de febre de origem obscura. A investigação, nós pensamos no primeiro momento devido, ela tinha uma queixa de artralgia, febre, uma dor no corpo. Nós pensamos no primeiro momento devido ao abortamento, a uma brucelose, que é uma coisa que acontece rotineiramente em Valença. Até o Marcelos, que é colega nosso, infectologista do INE, foi professor lá junto comigo. Ele tem alguns pacientes que ele fez diagnóstico de brucelose. A gente pensou até numa possível brucelose, mas acabou que com a evidência da TC, o radiologista sugeriu para a gente aquela imagem que
que chamou a atenção dele, pensando numa doença fúngica. Aí nós começamos a seguir a investigação e com a suspeita do radiologista, um radiologista lá experiente, que eu falo que, vamos dizer, que está acostumado com as patologias comuns lá da cidade. A gente não tem só esse paciente com histoplasmose, a gente tem um outro caso de histoplasmose com um paciente com uma artrite psoriática, acompanhado pela reumato, usando methotrexate numa dose baixa, que fez um quadro de uma pneumonia que não se resolvia e fechou a histoplasmose, e a gente tem muito paracoco. Então, nós pensamos na possibilidade também de paracoco, porque lá, para quem não sabe, geograficamente, Valença está situada, a gente chama no Vale do Paraíba Fluminense. Então, de Valença até Taubaté, em torno, aí, vamos dizer, de 150 anos atrás, era tudo café. Então, ali, o solo do café é um solo que, geralmente, os produtores de café, a gente sabe que muitas vezes os agricultores que mexem com café, eles têm casos de paracoco. Então, lá a gente tem muito paracoco, a região toda ali, e até com paracoco com lesões dermatológicas, e lógico que não é mais comum, mas nós pensamos nessas possibilidades. Mas o que chamou a atenção é que, após o caso dessa paciente, a gente começou a pensar em histoplasmose e já vieram outros 2 diagnósticos, confirmados tanto por sorologia quanto por Western blot. Alguém fazer uma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você pode tirar, por favor, a tela aqui? Claro. Para a gente poder ver quem está perguntando. Eu posso falar? Pode. Eu estou tentando tirar a tela aqui, só um momentinho. Tá. Estou penando aqui um pouco no... Mas pode perguntar. Deu certo ou não, né? Pronto, já tirou. Posso falar? Sim, cara. Agora eu não estou ouvindo tão bem. Bom, meu nome é Fernanda. Eu achei interessante essa aula porque, particularmente, estou vivendo uma questão na minha família que eu estou com 3 casos positivos, minha mãe, minha sobrinha. Estão me ouvindo? Agora sim, sua mãe, sua sobrinha e o seu som sumiu. E o meu irmão. O meu irmão, o foco é uma casa que o meu irmão alugou em Itaipava, onde ele estava morando agora na pandemia. O meu irmão, ele começou com sintomas 20 dias depois de tomar a primeira dose de AstraZeneca, coincidentemente ou não. A minha sobrinha começou com um quadro após contrair Covid, mais ou menos 15 dias depois ela continuava com febre, e foi estranho, né? O pediatra acabou fazendo um pedido de uma tomografia, que viu uma imagem, e a minha mãe ficou assintomática, mas fez uma imagem, porque ela faz um controle de um tumor de cólon que ela teve há muitos anos atrás, e tinha uma imagem estranha, eles repetiram um mês depois, a imagem aumentou, ela fez, como teve esse histórico na minha família, ela fez um teste de imunodifusão e confirmou a histoplasmose. Eu achei bem curioso, né? E assim, não sei porque, não sei se é um viés também, mas eu tenho visto bastante, inclusive no hospital onde eu trabalho. E eu queria saber se você, assim, eu acho que ninguém sabe muito, né, sobre como é que isso está acontecendo, mas me chama a atenção a questão da vacina. Minha mãe, ela tomou a Coronavac e 2 doses, e ela repetiu a imagem
depois de ter tomado as 2 doses. Coincidentemente ou não, a imagem piorou bastante depois. E o meu irmão, que foi uma pessoa que ficou mais sintomática, ele não teve Covid, e a princípio, né? Mas os sintomas foram 20 dias depois da AstraZeneca. Enfim, eu não sei, eu não sei se tem outras pessoas vendo mais casos aí no Rio. Eles moram em Itaipava, né? Inclusive a Fiocruz foi acionada, eles foram lá, coletaram algum material e tudo, e foi notificado, entendeu? Eu não sei se alguém viu alguma relação da vacina podendo dar interferir nisso para predispor, né? Abrir um quadro, enfim. Júlio, quer Eu, comentar? eu não, lá em Valença, que é um local que a gente acaba que tem observado essa questão da histoplasmose em alguns pacientes lá, e eu não vi essa relação. Eu acho que isso carece de mais estudos mesmo, que é o que foi. Eu acho que o objetivo do clube é isso, a gente levantar determinados assuntos e tentar saber por que isso vem acontecendo. Eu acho que tem outras pessoas que têm mais experiência, inclusive, do que eu em relação a essas doenças, essas micoses sistêmicas e o advento de infecções virais e, posteriormente, infecções fúngicas logo em seguida. Eu acho que cabe várias outras discussões. Então, eu, particularmente, não isso que foi perguntado, eu não vivenciei lá. Eu vi o quadro de esse caso clínico específico e um outro caso de um paciente com uso de methotrexate e um quadro de histoplasmose. E um outro colega médico, cardiologista de lá, que teve uma imagem sugestiva, um quadro de febre, mas a febre teve remissão, ele só está acompanhando sorologia, confirmado por sorologia, mas não teve nenhuma relação com o quadro de COVID, de COVID ou até mesmo uma questão da relação da vacina. Eu quero comentar, porque eu tive um paciente que fez um quadro de histoplasmose após Covid, era uma lesão pequenininha, parecido com essa lesão aí do caso, e ele teve um Covid leve, e depois, enquanto a gente investigava, né, para ver o que era, quando chegou o resultado, ele já estava melhor, e ele acabou sozinho. Ele ficou bom, desapareceu. E agora uma colega minha de turma me ligou, porque o filho, que estava sendo visto por um colega pneumologista, também vacinou para a Covid e também teve uma histoplasmose com banda M positiva e que estava evoluindo assintomático e que não tinha feito medicação nenhuma. Então, acho que talvez a relação seja com a exposição e a baixa da imunidade celular, talvez, não sei. Mas eu vi 2 casos. Quer dizer, eu vi um e soube um. Eu queria comentar essa questão da relação. Bom, meu nome é Alberto, eu sou infectologista. Não conheço na literatura nenhuma relação de vacinação especificamente, né, de vacinação contra a Covid ou contra qualquer outra doença, com a ocorrência de doenças fúngicas desse tipo pós-vacinação, né? A plausibilidade biológica disso é pequena, né? E a gente tem que lembrar que os eventos adversos pós-vacinação são eventos raros e que, às vezes, o acaso é mais comum do que o evento, né? Não sei se é isso, mas eu, se tivesse que apostar, apostaria num acaso mesmo. Eu também Eu não acho que seja trabalho com pós-vacinação. imunização, né? Eu também Então, não acho estou que seja falando isso. pós-vacinação, não. Eu comentei pós-Covid, não pós-vacinação. Sim, pós-Covid, pós-infecção, sim, isso tem bastante coisa, mas pós-vacinação não, até porque a resposta imune à vacina é bem diferente da resposta imune à infecção, né? Alguém mais quer comentar? Eu queria fazer um comentário também, então só
quando a gente levantou esse caso, se vocês colocarem histoplasmose e COVID no PubMed, só tem relato de caso, tem só 8 resultados. Então, isso é uma coisa, e eu achei o caso super interessante por conta das muitas discussões que ele pode trazer, né? Então, o Vinícius chamou atenção para a coisa do uso de corticoide, e a gente tem visto muitas pessoas usando muito corticoide em pacientes que não têm hipóxia. Então, isso é uma coisa que a gente pode chamar atenção para o cuidado, né? E a outra coisa que acho que valia a pena comentar, que o Alberto fez o comentário que eu acho que eu gostaria de ter feito, é que agora que está todo mundo vacinando, né, esses quadros de diagnóstico duvidoso que acabam que tem uma relação temporal com a vacinação, eles têm que ser vistos com muito cuidado e ceticismo, né, pelas pessoas. Então, queria só reforçar esse pensamento, porque realmente é muito caprichosa a relação temporal nesse caso, com a segunda dose da vacina e a parte da febre, né? Tanto que ele foi considerado como evento adverso da vacina. Então, para a gente tomar cuidado com isso também. Alguém mais quer falar? Boa noite. Nós estamos com uma adolescente de 16 anos que tem doença de Crohn, tinha feito biológico e fez um quadro de Covid e já com mais de 20 dias de evolução persistia com febre, tinha uma imagem pulmonar e com linfonodo também de mediastino, com uma imagem abdominal em fígado e de linfonodo abdominal. Foi feita a biópsia pulmonar, foi investigado tuberculose, investigado e todas as infecções possíveis, né, como causa de febre prolongada, e a partir dessa imagem ela fez uma biópsia pulmonar, comprovou histoplasmose, e, enfim, chegou até a começar o itraconazol, mas mantinha febre e foi agora iniciado a anfotericina. Mas é uma menina que também tem um quadro de doença de Crohn e tinha feito biológico, imunobiológico prévio ao quadro, né, do Covid e do surgimento da histoplasmose. Obrigada. Mais algum comentário? Bom, se ninguém tem mais nenhum comentário, então eu vou pedir a Simone para compartilhar a tela dela. Eu quero agradecer. Gente, um dia vocês vão receber, o Mauro vai mandar para vocês o certificado de vocês desse clube de infecto, tá? Simone, abre sua câmera. Precisam ver como é que consegue, né, amiga? Embaixo, do lado esquerdo, Não sei, mas... tem um microfoninho e uma câmera. Só um pouquinho que tem um momento que os gatos estão se Pronto, você já está aparecendo. Você já apareceu. Só que os gatos estão se matando, não é hora de morrer, gente, menos. Então, eles resolveram se matar agora. Uma boa noite para todos. Deixa eu só ver se eu tiro isso aqui daqui. É muito botão para apertar. Um bom obrigado a todos. Tânia, um agradecimento especial para você pelas suas palavras iniciais. Agradecer a CIERJ, acompanho a CIERJ desde que eu mudei para o Rio de Janeiro. Muito parabéns pelo trabalho que vocês fazem, excelente. E é muito bacana a gente poder estar aqui hoje à noite conversando sobre isso. O meu nome é
Simone, eu trabalho na UFRJ e os meus contatos estão todos aí. A gente pode se conectar pelo Twitter, pelo Facebook, Instagram. Eu represento também uma das pessoas da ICERJ, que é a Associação de Estudos de Infecção Hospitalar do Rio de Janeiro, que é a minha área de trabalho. Eu também sou representante da associação, da pós-graduação da DIP, da UFRJ. Então, podemos nos encontrar de várias maneiras, né? Eu queria, antes de... Deixa eu só ver como é que eu passo esse slide aqui. Antes de começar, então, a falar de aspergilose invasiva, que é um tema parecido com o que os meninos apresentaram anteriormente, falar que a histoplasmose é uma das infecções fúngicas mais importantes do Brasil, né? E eu vou ao encontro do comentário que o Alberto fez, acho que estamos todos olhando muito para tudo e vamos fazer mais diagnóstico, né? E algumas coisas são coincidência mesmo. O diagnóstico de infecções fúngicas, ele não é, dentro dos hospitais, a coisa mais importante, como uma questão importante a ser feita nos hospitais e passa muito desapercebida. A gente vai ver a aspergilose como isso acontece, né? Então, eu sou desse pensamento também, tomar cuidado com as coincidências, né? A gente realmente tem histoplasmose como os principais fungos do Brasil e a gente não faz o diagnóstico dela por questões de diagnóstico mesmo, né? De dificuldade de diagnóstico, né? Nos pacientes imunossuprimidos e nos pacientes não imunossuprimidos por falta, às vezes, de acesso a hospitais que façam. Então, eu gostaria de deixar isso só como uma ressalva, né? Essa história da mucormicose na Índia, né? Onde a mucormicose já é muito importante, né? E aqui no Brasil a gente vai ver os nossos fungos mais importantes aparecendo, né? E aí, como se diz, cada um tem o fungo que merece, né? Então, só para fazer esse comentário sobre o caso que as meninas, né? Acho que é Fernanda e Andréia, né? Apresentaram, eu bateria na primeira situação numa questão ambiental ali, um surto mesmo, né? E na segunda, alguma coisa a se investigar. Mas, enfim, indo então, eu estou sozinha? Vocês estão comigo? Estamos te ouvindo, Simone. Nós estamos com você, Simone. Estou cansada de Não aulas tema. remotas, viu? Como vocês podem ver, estou louca para dar aula de novo ao vivo. Mas, enfim, vamos lá. Deixa eu dar uma combinada aqui no tempo. Então, a Tânia me pediu para falar um pouquinho de aspergilose invasiva, no Covid e não Covid. Então, para a gente dar uma lembrada em que página a gente está hoje no planeta nesse assunto, né? Muito se andou, tenho 30 anos de estrada, e o bom de ser velha médica é que a gente viu muita coisa acontecer. Outras epidemias, essa também, e a gente vem observando as coisas mudarem, né? Elas mudam às vezes lentamente, às vezes não, mas elas andam para frente. O assunto aspergilose invasiva, ela tem relação com um espectro de... Aí os gatos estão se matando. Um espectro de apresentação clínica que é diverso, segundo a disfunção imune dos pacientes. Para a esquerda, o paciente com uma disfunção imune grave, aspergilose invasiva, que é o que a gente vai falar hoje, as infecções que são graves, com alta mortalidade. No meio do gráfico, quadros menos graves, subagudos, a gente vê bastante também no Hospital do Fundão por questões do perfil do paciente, infecções crônicas cavitárias, só fibrose relacionada à aspergilose, o aspergiloma, bola fúngica, infectando cavernas previamente doentes e traqueobronquite. E, por outro lado, as doenças que são mais acompanhadas pelos nossos colegas, né, da pneumas, as alergias e asmas, né? Então, sempre lembrar que a gente pode estar entre essas três apresentações. Então, aspergillus é um fungo, né, do reino fungo. Aspergillus estão em mais 180 espécies, 38 são relacionadas à doença, né? E as mais importantes são essas que estão aí, Flavus, Niger, Térreos, mas o Fumigatus sai de frente como mais frequente, né? Então, são hifas septadas, hialinas, que tem, então, um ângulo agudo, e a gente pode ver à direita, não sei se eu consigo o sinal da seta, consegui o sinal da seta, a gente pode ver aqui bem bonitinho, né? Conseguiu o sinal da seta. Um sinal
da seta aqui, um ângulo agudo, né, no tecido, então, que evolui, então, com invasão vascular, trombose e necrose. Então, essa é a história da infecção fúngica pelo aspergillus, né? E aqui à esquerda, a gente vê o aspergillus, né? Olha como é bonitinho, né? Então, da onde vem o nome dele, do aspergillus, né? Do padre asperger lá, a água benta, então, aspergillus, né? Então, esse é um fungo. Dos fungos filamentosos, é um fungo bastante importante no mundo inteiro, né? A gente tem algumas peculiaridades no Brasil, mas esse, então, seria uma das questões importantes com relação à infecção fúngica invasiva, junto com a cândida, né? Que não é um fungo filamentoso, os dois mais importantes dentro do ambiente hospitalar, né? Porque a gente estava falando do histoplasma, que a gente também vai ver fora do ambiente hospitalar, né? Então, que uma das coisas bacanas que a epidemiologia da infecção fúngica por aspergillus vem mudando desde sempre, né? E agora continua mudando, e eu, nos meus ralos 30 anos de medicina, tenho visto um pouco disso. Então, desde que as leucemias começaram a ser tratadas, o transplante de medula apareceu, eu nasci aqui quando, em 1990, eu me formei, né? Quando as doenças malignas, como linfomas, foram tratadas com formas mais agressivas, os imunobiológicos, os biológicos, né, as terapêuticas biológicas apareceram nesse novo século. A gente passou a olhar para a terapia intensiva e viu que tinha aspergillus fora da hematologia, as epidemias de gripe, onde a gente aprendeu que a aspergilose não dava só com câncer e doenças com corticóide, mas vinha junto com o vírus, aí a sacada para o Covid, né? Novos remédios, né? Tipo os inibidores de quinase, o Carticel, que é uma coisa que a gente está aprendendo muito recentemente, e agora com o Covid. O que a gente tem visto. Então, mais ou menos, esse tem sido o caminho dessa doença, e a gente tem, então, acompanhado isso com bastante interesse. Quem que tem, então, aspergillus da forma invasiva, né? À direita, a gente vê dados europeus, onde a grande maioria dos pacientes são pacientes com doenças hematológicas, né? Câncer hematológico. E à esquerda, dados do professor Arnaldo, que é nosso colega da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, onde ainda, no Brasil, as doenças hematológicas continuam sendo as mais importantes. Então, a gente precisa aprender no Brasil a olhar para fora da hematologia. Tipicamente, até pouco tempo, as leucemias agudas, tanto linfóide ou mieloide, eram os grandes cenários para essa doença, fora o transplante alogênico de medula óssea. Então, o transplante alogênico acaba ficando muito na mão da unidade de transplante. Só que a leucemia aguda, mieloide e linfóide, ela acaba internando em qualquer lugar do hospital e, portanto, as medidas preventivas devem ser estendidas a esses pacientes também. Essa é uma das bandeiras que eu, pessoalmente, carrego nos últimos 20 anos, né? Que os pacientes com leucemia aguda têm os mesmos direitos que os pacientes transplantados. Recentemente, alguns medicamentos, então, para quem acompanha, para quem gosta de xeretar toda a quarta-feira, para quem não tem o que fazer na quarta-feira à noite, né, ou quinta-feira de madrugada, quando está indo para o hospital no engarrafamento, dá uma lidinha no New England Journal of Medicine. Nos últimos 5, 10 anos, toda semana sai um remédio novo para câncer hematológico, né? A gente lê por interesse, torce para que dê certo, como sempre, e aí, portanto, algumas coisas apareceram que mudaram o prognóstico dessas doenças, graças a Deus, cada vez mais o prognóstico é melhor, mas também algumas dessas medicações têm supressores verdadeiros, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo do ibrutinib, que foi lançado para outra coisa, por acaso caiu na mão da Janssen, que descobriu que podia ser usado para leucemia linfóide crônica e mudou a história da leucemia linfóide crônica. Então, para quem faz hematologia, os pacientes C são aqueles que ficam no ambulatório e a gente nem vê, né? A gente acaba vendo os pacientes que fazem tratamento internado. De repente, eles começaram a tomar essas novas medicações e começaram a ter
infecções que a gente não tinha visto. Então, só um exemplo de como a evolução do tratamento das doenças de base muda as doenças infecciosas, e isso é o que a gente tem de mais bacana na nossa especialidade. Ela sempre será, foi e será uma especialidade viva, né? Do interação do micróbio com o hospedeiro e o planeta, né? Então, nessa série aqui desse colega, ele viu que os 33 casos de infecção fúngica invasiva que tinham pacientes recebendo essa medicação, que é uma nova medicação para LLC, apenas um tinha começado o tratamento com essa medicação, todos os outros tinham feito segunda, terceira ou mais linhas para tratamento, né? E a grande maioria dessas infecções fúngicas eram causadas por aspergilos. E o que eu chamo a atenção aqui é que quase a metade tinha envolvimento do sistema nervoso central, coisa que eu, Simone, vi há mais de 23 anos, porque eu me lembro assim, 23 anos é o tempo que eu moro no Rio de Janeiro. E desde que eu mudei para cá, eu nunca mais vi infecções tão graves, tanto de seios da face como do nervoso central, porque a gente vem tratando cada vez mais com medicações melhores e com diagnóstico precoce. Então, a gente voltou a ver, eu não, graças a Deus, o aparecimento. Então, a gente, como se a gente tivesse voltado, né, o filme, voltamos a ver doenças graves no sistema nervoso central, ou seja, a gente precisa repensar essa doença de novo, né? Então, só um exemplo que a gente tinha de um cenário de leucemia aguda e transplante, um novo remédio sendo incluído, quando usado como uma linha num paciente mais imunossuprimido. Esses pacientes são imunossuprimidos cumulativos, né? De novo essa doença aparecendo num novo hospedeiro. Então, isso que eu acho lindo na infectologia. É óbvio que a frequência não é comum, continua sendo mais comum nas leucemias agudas, pelo tratamento, pela doença de base, mas então ela mudando, né? O que eu acho bacana é estar mudando a apresentação clínica e a forma da gente pensar com o desenvolvimento dos tratamentos. Aqui a gente tem de referência 2 autores brasileiros, né, o Nutti e a Luciana Souza, que são colegas da UFRJ e do UERJ, com estudos nacionais e do Rio de Janeiro. Tá? Outra coisa que eu acho bacana da gente ver nos últimos anos é os dogmas da aspergilose terem sido derrubados, né? Um deles é que a aspergilose invasiva, ela é uma doença de pessoas que vivem, que estão, né? O verbo estar, com neutropenia profunda e prolongada. Então, dados lá do fundão, da série que o Márcio tem, antes da galactomanana, mostram aqui nesse gráfico que todos eles desenvolveram a doença depois de 14 ou 15 dias de neutropenia, né? E posteriormente, revendo os nossos dados, depois da introdução da galactomanana, que é então uma ferramenta diagnóstica que avalia a presença de antígeno, né, num polissacáride de parede fúngica, que foi introduzido em 2006 no hospital, a gente observa que 73% desses pacientes fizeram o diagnóstico de aspergilose antes desse tempo de neutropenia. Então, é o primeiro paradigma que a gente destruiu, né? Todos nós do planeta, né? A aspergilose pode dar em qualquer tempo, em qualquer hora, no paciente que for imunossuprimido, né? Não precisa de neutropenia profunda e prolongada, né? Na verdade, hoje a gente sabe que o paciente, quando chega com leucemia aguda, a gente tem que ver se ele já não está com uma doença pulmonar, né? Para tratar o mais precoce possível e ajudar na sobrevida. Então, o que a gente conseguiu observar, né? Esses dados estão em preparação, né? Se alguém, inclusive, quiser ajudar a associar, incluir os seus dados, eles são bem-vindos, que esses pacientes, então, mesmo antes da neutropenia prolongada e profunda, eles tomam muito corticoide. O que mudou é o uso da galactomanana e, então, o diagnóstico precoce mudou a história da doença, né? Então, não é mais neutropenia profunda prolongada. A gente pode parar de falar esse mantra, né? Aonde estão os pacientes com aspergilose invasiva? Então, à direita, dados europeus, à esquerda, dados brasileiros. Na Europa, eles têm visto já, então, infecção por aspergilos fora da hematologia já há algum tempo, e a gente ainda está mais olhando para a hematologia. A gente precisa expandir o nosso olhar. Se eu não me engano,
Eu acho que não. A Luísa apresentou aqui um caso na última sessão de uma aspergilose no paciente imunossuprimido não hematológico, né? Que foi bastante bacana. Então, quem são os pacientes que têm aspergilose fora da hematologia, né? O que tem escrito, então, dos casos são pacientes com doença pulmonar crônica, os hematológicos que saem da hematologia e vão para a UTI, os pacientes com transplante, os pacientes com insuficiência hepática, os pacientes com diabetes e outras doenças que são imunossupressoras. É isso que a gente vem olhando na literatura, né? Então, os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, mas que tomam grande carga de corticoide. Os pacientes com alta carga de corticoide, mais de 3 semanas. Os pacientes com insuficiência renal crônica que precisam fazer hemodiálise na UTI. Os pacientes com cirrose e insuficiência hepática aguda. Uma coisa que eu não vejo no meu dia a dia, mas eu espero que algum de vocês vejam, são os afogados, né? Que Aspergillus é um micróbio que nem Pseudomonas, ele está na água, né? Ele gosta, né, mofo, né, que nem o mucor, o fusário, todos iguais. Eles ficam no ambiente, são bastante dispersos no planeta e tem um predomínio de coisas aquáticas que aerosolizam. Então, um afogado é um cara desse. Diabéticos e a gripe, né? Então, aqui já introduzindo o COVID, né? Então, se a gente olhar para o nosso UTI do COVID, o nosso paciente COVID tem tudo isso, né? Ele usa muito corticoide, às vezes tem doenças comorbidades juntas. A maioria não são essas, mas pode ter, a maioria deles está com insuficiência renal e então é por isso que provavelmente a gente já esperava que fosse aparecer aspergillus no Covid, né? Depois então da epidemia de gripe, né? Começaram a ser descritos então com mais clareza os casos de aspergilose relacionados à epidemia de 2009. Né? Então, esse é um dos estudos que eu acho bacana, que escreveu a traqueobronquite, que a gente não estava olhando, né? Tem uma foto aqui à direita mostrando pseudomembrana na traqueia, né? E então, são pacientes com várias doenças de base, a gente então tem que estar sempre procurando, pensando, buscando o diagnóstico, né? A maioria dos pacientes teve, então, o diagnóstico da aspergilose em torno de 5 dias, né? Então, pacientes que provavelmente chegaram colonizados da comunidade, desenvolveram a doença estando no hospital e muitos com o diagnóstico de cultura do lavado broncoalveolar ou a galactomanana positiva no lavado broncoalveolar, né? E aí a galactomanana sérica negativa, né? Negativa não, 50% positiva. Então, assim, para quem trabalha em terapia intensiva, né, assim, para quem gosta de terapia intensiva, esquece o COVID, pessoal. A gente voltar à broncoscopia, né? Olhar, então, a aspergilose é uma infecção para quem gosta de xeretar, né? Ela não cai, o diagnóstico não cai no nosso colo, como outras infecções que a gente chega no laboratório, isso cai pronto no nosso colo. A gente está olhando o doente, não está satisfeito com ele, começa a procurar imagem, exames, isso vai sendo composto como um quebra-cabeça, né? Então, o broncoscópio em terapia intensiva é algo importante que não pode ser abandonado. Graças a Deus, os intensivistas gostam dessa ideia, né, de fazer broncoscopia para diagnóstico. Então, a gente está empurrando os intensivistas para esse amor profundo, né? Então, a traqueobronquite, como uma infecção oportunista, vem sendo assumida, né? Então, esse slide próximo mostra isso, né? Os colegas já das associações, sociedades de micologia, já considerando a traqueobronquite como uma infecção invasiva da aspergilose, não só a infecção pulmonar ou do sistema nervoso central, os seios da face, mas também uma infecção a ser olhada nesses pacientes, né? Com relação à Covid, tudo existe hoje em Covid, vocês sabem, né? Está tudo publicado para o bem, para o mal, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para todos os lados. Então, para escolher uma coisa bacana, né, que valesse a pena eu mostrar aqui para vocês, eu escolhi esse estudo. Aquele estudo que você lê e você fala assim, puxa, que ideia bacana, né? Como é que eu não pensei nisso? Cara, que bom que o cara pensou, fez e ainda escreveu, né? Super legal, aquela inveja boa, né? Que a gente fica, pá, que bom que alguém pensou isso. Então o cara pensou, olha que legal, pegou todo mundo que internou no CTI do covidário, que ventilou,
mecânico, fez galactomanana para todo mundo e mais, fez lavado broncoalveolar na entrada, 7 dias depois, e se tivesse alguma suspeita de aspergilose, que para quem tem Covid é aquela coisa difícil, imagem que é sempre ruim, piora, você não sabe se é a mesma coisa ou está pior, tudo igual, o paciente que está sempre grave com insuficiência respiratória piora, você não sabe se ele está piorando ou é só hoje que não trocou, aquela coisa super difícil, né? Fora isso, então, pelo menos a galactomanana sérica mais que meio, galactonubal mais que 1, ou cultura positiva ou uma lesão no pulmão que esburacou, né? Dentro disso, olhando para todos os doentes consecutivos que entraram ali, 30% dos doentes, ele encontrou essas definições que eu acabei de falar, o que eu tomei um choque quando eu li, né? Eu realmente tomei um choque quando eu li. Então, com relação ao tempo, 4 dias de intubação, então, mais uma vez mostrando que esse fenômeno não é hospitalar, mas é uma explosão hospitalar pela imunossupressão, paciente previamente colonizado, né, 14 dias dos sintomas do Covid, né? E o que eu mais acho bacana são essa curva que eu vou mostrar para vocês. Então, a primeira mostrando que quem tem isso que a gente acha que pode ser aspergilose, né? Porque como o aspergillus não cresce no sangue, e se a gente não fizer lavado broncoalveolar não vai crescer, né? Então a gente tem que ser fuçador, xereta para achar, não é isso? A gente não vai achar e, portanto, o paciente vai morrer. Então, mostrando aqui que os pacientes que a gente chamou de aspergillus provável morrem mais, né? E o que eu mais acho legal é essa curva da direita, mostrando que os pacientes que tinham galactomanana maior morriam mais, né? Então, essa é uma ideia de que quem tem mais fungo tem galactomanana maior e aí morre mais. Isso é basicamente plausível, porque quem tem carga microbiana maior, tem infecção mais grave, morre mais. E isso é muito bacana, né? Dele ter conseguido essa demonstração. Isso a gente já tinha mostrado nos pacientes da hematologia, que quando a gente conseguiu, então, organizar os dados de galactomanana, nessa série de pacientes que basicamente tem mieloma múltiplo com transplante autólogo, sim ou não, né? O pico, quanto maior pico da galactomanana no sangue, pior o prognóstico. E quanto mais rápida a queda da curva, melhor o prognóstico, né? Então, a galactomanana é esse exame que pesquisa o antígeno, seja no soro ou no material respiratório, né? É um exame... Acho que uma mala grande cabe mais do que duas pequenas, sabia? É para ser usado como um filme, né? Não uma foto. Então, o exame sérico deve ser olhado como uma curva, né? E não com um exame só, para ser interpretado. Então, a gente nunca resolve o paciente com um exame só. A gente sempre olha uma curva do que está acontecendo com o doente para interpretar o que está acontecendo, não sendo lavado broncoalveolar, que a gente só faz uma vez. Então, é só para dizer aqui que a gente já tinha observado que a carga fúngica, que é mostrada pela galactomanana, pela carga de quantidade de galactomanana positiva, é um preditor de vida, né, sobrevida, e isso já tinha, então foi mostrado agora nesse colega que mostrou no Covid. Então, bem legal. Então, mais uma vez isso, né, quanto mais fungo, mais carga, menor o prognóstico, quanto menos fungo, sorte do paciente, melhor o prognóstico. Então, a gente ainda está falando em fazer o diagnóstico, né, que é uma infecção que não é óbvio o diagnóstico, assim como o histoplasma e outros fungos todos, né, a não ser a cândida, né, que cresce no sangue a gente resolve, criptococcus, né, que a gente faz antígeno no sangue, pega no bico, pega no sangue em qualquer lugar. Esses outros fungos são de mais difícil diagnóstico, então a gente tem que ficar em cima. Outra questão do Covid, alguns tratamentos que também têm ação imunomoduladora importante e, portanto, tem papel no aumento da aspergilose, como o tocilizumab, que eu pessoalmente não tenho experiência, mas vários colegas nossos têm. E aí a gente no Covid, a gente usa ele com muito corticoide, né? Aqui para mostrar uma série de tomografias, onde a gente vê que a tomografia ela não é específica, né? A gente tem aqui na foto A nódulos, na foto B nódulos, na foto C um monte de lesão, opacidade, seja o que Deus quiser, um nódulão aqui à esquerda, né?
À direita aqui tem derrame, nódulos com opacidade, vidro fosco. Então, vários nódulos, né? Então, a gente tem aqui vidro fosco com broncograma. Então, assim, tudo isso aqui é aspergilose em Covid. Então, a foto, a imagem, ela não é sugestiva, né? O que a gente queria que ela fosse, poxa, isso é isso. Não é. A gente precisa de um radiologista interessado. O Márcio chama de radiologista sênior, né? Eu chamo de interessado, é o cara que quer ver mais do que ele quer falar, ele quer ver, ele está interessado em resolver o problema do doente. Então, a gente precisa de um hospedeiro, uma imagem que nos que diga que não é outra coisa, pode ser que seja infecção, né? E alguma ferramenta que nos ajude. Então, é mais ou menos isso, né? Imaginar que a imagem do Covid, da imagem pulmonar do Covid, possa ter algo a mais que não está sendo explicado, né? E as ferramentas, né? Então, as ferramentas são difíceis de fazer, tem que fazer lavado broncoalveolar no paciente que está com Covid, que tem PIP alto, que está super grave, aquela coisa toda, né? Lá no fundão a gente tem um santo que adora nos ajudar, chama-se João Paulo, que Deus o proteja, pague o seguro de vida, de saúde dele, da família, até da reencarnação dele. É uma pessoa super especial, mas é bastante limitada, e aí a gente pode também lançar mão do uso da galactomanana em outros materiais, e aí a gente vai ter que sempre interpretar, né? Não resolve o problema, então não vai resolver o nosso problema, só vai nos deixar pensando se é ou se não é, e a gente vai ter que tomar a decisão para o bem e para o mal, né? Então, é isso. Quem é o hospedeiro, que imagem eu tenho e que ferramenta eu tenho para poder fechar esse diagnóstico. É sempre essa tríade. Mas mesmo antes do Covid era assim, né? Esse também é um slide do professor que eu errei aqui, Márcio Nutti, que dá aula muito bem. Tem uns slides maravilhosos que a gente rouba mesmo, né? Então, como é que é a patogênese da infecção para a gente entender como é que a galactomanana funciona, né? Então, a inalação do conídeo, que é como acontece o contato da gente, então, com aspergilos, que é um fungo ubíquo no planeta, né? Existe a colonização das vias aéreas inferiores, a produção de IFA, portanto, começa aqui a produção de galactomanana local, a ação do alvéolo pulmonar, que é super, do neutrófilo alveolar, que é super, do macrófago alveolar, que é super importante. E aqui acontece, então, nesse momento, a disseminação broncoalveolar, que a gente precisa entender que acontece primeiramente. E aí, muita produção de IFA e de galactomanana local. Pode haver aqui, nesse momento posterior, uma invasão dos vasos sanguíneos, uma angioinvasão, portanto, com trombose e infarto, né? Então, aqui é necessário a migração de neutrófilos para esse local, né? Onde vai haver essa evolução com o sinal do halo, que nada mais é que o vaso com trombose, cheio de fungo aqui, IFA crescendo, que é então o sinal do halo, né? Então, necrose, infarto com edema e hemorragia ao redor, né? Então, a produção de IFA que faz a presença do antígeno, que a gente consegue pegar pelo ELISA, né? No sangue ou no lavado broncoalveolar. Então, o que diferencia o paciente neutropênico do não neutropênico está aqui nessa invasão, né? Então, isso é importante da gente entender para ver quando é que a gente pode agir no paciente não neutropênico e não neutropênico. A mesma coisa, a fotografia do pulmão, tecido pulmonar de um animal, de um rato, né, que inoculou conídeo de aspergilos e, portanto, então, o aspergilos fazendo a invasão broncoalveolar, produzindo IFA, né, e até a trombose e o infarto, né? Então, a gente consegue, no lavado broncoalveolar, com galactomanana, fazer o diagnóstico precocemente, né? E com galactomanana no sangue, se houver a invasão, também muito mais precocemente, quando a gente olha o sinal do halo. Então, esse é outro paradigma da aspergilose invasiva, né? Que o sinal do halo, quando a gente vê o sinal do halo, a gente tem que tratar o doente correndo, com certeza, mas parar e pensar.
aonde eu perdi o fio da meada nos últimos 15 dias. Então, nesse artigo que a gente teve a oportunidade de trabalhar com o professor Anais, que é uma das pessoas que mais entendem de infecção fúngica que eu conheço, eu sou uma reles mortal, né? Existem milhares de pessoas boas no planeta, mas ele, na meu entendimento, é um deles, uma pessoa com extrema inteligência, né, e entendimento. A gente entendeu que nos pacientes que a gente estava vendo o sinal do halo, a gente provavelmente estava 15 dias atrás do fungo. Então, é isso aqui mais ou menos, ó. Estão fazendo a galactomanana sérica do paciente. Depois que ele tem febre, né, ele tinha umas imagens que não diziam nada, umas coisas difusas, uns nodulitos, umas imagens, umas consolidações, e nada dizia para a gente, né? E depois, olha a data, 15 dias depois, quando a gente tomografava, aparecia o sinal do halo. Então, o que esse estudo mostrou? Que a gente, quando vê o sinal do halo, a gente está 15 dias atrasado. Portanto, o mais lógico é fazer galactomanana dos pacientes quando estão em período de risco e antecipar o tratamento deles para que eles não tenham o sinal do halo. E com isso, a gente nunca mais viu nem sinal de halo, nem sinusite por aspergilos, nem sistema nervoso central, porque a gente abortou a doença de acontecer. Aqui é a mesma coisa, para ficar claro, né? Dentro da necrose tem coagulação e necrose, e por fora tem edema e hemorragia, esse é o sinal do halo, que na mucormicose é invertido, né? Que aí o pessoal chama sinal do halo invertido. A mesma coisa aqui, né? A gente estava vendo o sinal do halo, que é o infarto do pulmão, mas a gente estava não vendo toda a disseminação broncogênica, que é onde a gente pode bloquear e salvar o doente, né? Em horas no neutropênico, em alguns dias no não neutropênico, a mesma coisa, né? Então, aqui as fases da imagem, então ali a gente mostrou que qualquer imagem nesse paciente pode ser aspergilos, né? E vai crescendo a carga fúngica, do bronquioalveolar disseminação até a angioinvasão. Quando a gente vira o sinal do halo, já infartou, dançou. E o galactomanana, seja no baú ou no soro, vermelho, amarelo, vermelho e azul, ela já é positiva anteriormente. Então, essas são as coisas que foram mudando, né? Então, são 3 paradigmas até agora, né? O diagnóstico precoce, 14 dias antes, o sinal do halo tardio, pense antes, né? E a carga microbiana tem a ver com o prognóstico, né? Então, a gente tem que correr contra esse relógio. É o que a gente tem nessa página que a gente está agora, é o que a gente tem até o momento. Ainda não é bom, a gente gostaria de fazer o diagnóstico com facilidade, mas isso ainda não está na nossa mão. Aqui é para mostrar a tomografia de pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica e aspergilose. Veja, é qualquer nota, né? Qualquer coisa, mais uma vez. É óbvio que não é uma pneumonia bacteriana, uma consolidação, não parece viral, é óbvio. Mas não é nada que o radiologista possa falar para a gente. É isso, né? Então, a gente tem que olhar a tomografia nós mesmos com interesse. O radiologista que tem interesse também em infecção pulmonar, né? A gente tem na UERJ e no Fundão o Domênico Capone, que é uma pessoa de extrema gentileza. Eu ofereço para vocês, não posso oferecer, mas ofereço. Ele é uma pessoa muito gentil, tem muito interesse em discutir todos os casos. Ele só não pode responder no sábado à noite e no domingo à noite, porque ele é um senhor, né, que faz coisas melhores que falar com a gente. Mas fora isso, ele é o nosso parceirão, né? Olha, com muito interesse. Tem outras pessoas maravilhosas também no planeta que fazem isso, graças a Deus. Isso aqui é muito importante, ó, pessoal, que o exame direto e a cultura para ajudar o diagnóstico. Então, muitos lugares não fazem o exame direto para fungicultura. Cultura coloca lá no meio e vê o que dá, mas o exame direto ele ajuda demais, né? Então, coletou o material do paciente, o exame direto tem IFA pode ser aspergilo, a chance grande de ser aspergilos, né? A chance de ser colonização ou contaminação de coleta é muito pequena, é isso que mostra aqui, né? E a cultura não, a cultura pode ser contaminação do laboratório, porque aspergilos tem em qualquer lugar, né? No forro podre, no ambiente, abriu a placa no meio do laboratório, ou até a bola fúngica está crescendo ali, tá? Mas o exame direto não tem erro, então é importante o laboratório, né? Como somos todos infectologistas, aquele mantra da infectologia, que sem diagnóstico não há tratamento, né? Então, um resumo aqui da mesma forma, tudo que eu falei, o paciente
neutropênico, a galactomanana do sangue ajuda muito, no não neutropênico pouco. O exame do BAL ajuda muito para todo mundo, então a gente tem que voltar a fazer amizade com o pessoal da broncoscopia, seja ele intensivista, pneumo, whatever, né? E a presença, sempre não desistir do exame da cultura para fungo direto e cultura direto, né? Então, mais uma vez, o diagnóstico provado, né, de certeza da aspergilose, como não é um fungo que cresce fácil, é a presença, então, das culturas algodonosas, né, que demoram para fazer o diagnóstico, ou aspergilos, e no histopatológico, né? Então, a gente sabe que isso é lento ou demorado ou não vem, né? Finalizando, os princípios gerais, né? O diagnóstico precoce, o que mudou no planeta nos últimos anos é isso, antecedendo 14 dias, a gente teve melhor evolução dos pacientes, porque eles tinham menos carga fúngica, né, basicamente, e a gente com isso diminuiu o tratamento, que é outra coisa importante. Os pacientes estão ali no hospital por outro motivo, e estão parados esperando o tratamento das aspergilose para continuar a vida, né? Então, que tem que tratar até não sei quanto. Então, com isso, a galactomanana foi a terceira base da infectologia que ela bateu, né? Então, a galactomanana está em curva de decrescimento, negativou, vida que segue para o doente, toca a quimioterapia ou a outra coisa que ele estava fazendo ali no hospital, né? Uma lição importante, que a imunidade é tudo para esses doentes, então o cara que vai ficar neutropênico, que não vai poder mudar tratamento, vai ter uma chance pequena de sucesso. Então, para a gente se preparar, já prepara o coração, né? E aí outras ferramentas, né? A profilaxia primária, como é que trata o paciente depois, como é que é a resposta ao tratamento, como é que a gente avalia se a imagem melhora, se não melhora, quando usa o PET-CT, que remédio faz, né? São outras discussões que a gente pode ter, né? Eu então queria acabar dizendo que todas as medicações são aprovadas para o tratamento da aspergilose, a voriconazol é o tratamento de escolha, não vou falar do tratamento para não me estender, né? E eu queria mostrar aqui que essas 3 lesões nodulares pulmonares são em pacientes de risco, 3 infecções fúngicas causadas por 3 fungos diferentes. Só para lembrar que nem todo nódulo pulmonar que eu acho que é infecção é aspergilose. Isso é só para dar mais desespero em todo mundo. Ou seja, a gente, infectologista, está sempre atrás do diagnóstico mesmo. É só para lembrar isso, né? Depois, se alguém tiver interesse, a gente fala. Então, eu queria deixar aqui escrito e convidado e comunicado que eu pessoalmente estou tentando agitar o registro das infecções fúngicas do Covid no Rio de Janeiro e discussão de caso clínico. Meu telefone celular é esse. O pessoal está me ajudando a ver que plataforma a gente vai fazer as discussões. Eu estou submetendo à Comissão de Ética o registro Rio de Covid e IF, infecção fúngica, e eu estou à disposição para qualquer coisa que eu possa ajudar ou chorar junto com todos vocês. Também deixar aqui o convite, em novembro, um seminário da pós-graduação da infectologia do Fundão, sobre saúde única, né, envolvendo animais, seres humanos, vegetais e ambiente, que a gente entende que seja a única maneira que a gente possa sair deste buraco que nós nos metemos com o Covid. Obrigada a todos pela atenção.